O céu cinzento parecia espelhar a alma de Elias. Mais um dia amanhecia, e com ele o peso da solidão. As ruas da pequena cidade se enchiam de vida, de risos, de encontros, mas Elias se sentia cada vez mais distante, preso em uma redoma invisível tecida por seus próprios medos. Medo de se aproximar, medo de se machucar, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente. Ele vivia em um pequeno sobrado herdado dos pais, um lugar que outrora fora repleto de alegria e movimento, mas que agora ecoava o silêncio de sua própria existência. Trabalhava como bibliotecário, cercado por histórias de heróis e heroínas, de amores e aventuras, mas incapaz de escrever a sua própria. Cada livro parecia zombar de sua inércia, cada página um lembrete do que ele não era e do que talvez nunca fosse. A rotina era sempre a mesma: acordar, tomar um café amargo, caminhar até a biblioteca, catalogar livros, atender alguns raros leitores, almoçar sozinho em um banco da praça e retornar para o sobrado, onde a noite se estendia como um interminável filme em preto e branco. Um dia, enquanto organizava a sessão de poesia, um pequeno livro de capa azul chamou sua atenção. Não era um título famoso, nem um autor renomado. Era um livro simples, com um título ainda mais singelo: Gotas de Fé. Curioso, Elias folheou as páginas amareladas pelo tempo. Os poemas falavam de esperança, de resiliência, de acreditar no poder transformador do amor. Um verso em particular o tocou profundamente. O medo é apenas uma sombra, a fé, a luz que a dissipa. Aquelas palavras ecoaram em seu coração como um sussurro suave em meio ao turbilhão de seus receios. Elias sentiu um leve tremor, uma fagulha de esperança acendendo em meio à escuridão. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras do poema o assaltavam, o desafiavam a confrontar seus medos, a ousar acreditar em algo maior do que suas próprias limitações. Ele se revirava na cama, atormentado pela dúvida. Seria possível trocar o medo pela fé? Seria possível recomeçar, amar, sonhar, depois de tantos anos de isolamento? No dia seguinte, Elias resolveu ir à praça. Sentou-se no mesmo banco de sempre, mas dessa vez observou as pessoas com mais atenção. Viu um casal de idosos de mãos dadas compartilhando um sorvete e um olhar cúmplice. Viu uma mãe brincando com o filho, gargalhando e correndo atrás de uma pipa colorida. Viu um grupo de jovens ensaiando uma peça de teatro, animados e cheios de energia. Elias percebeu que a vida pulsava ao seu redor, vibrante e cheia de possibilidades. E ele, preso em sua redoma de medo, estava perdendo a oportunidade de fazer parte daquele espetáculo. De repente, um pequeno pardal pousou no banco ao seu lado. O passarinho o encarou com seus olhos brilhantes e cantou uma melodia suave e alegre. Elias sorriu. Era um sorriso tímido, hesitante, mas sincero. Naquele momento, ele sentiu uma conexão com a natureza, com a vida, com algo maior do que ele mesmo. O passarinho voou para longe, mas a melodia continuou a ecoar em seu coração como um convite para a liberdade. Elias se levantou do banco, respirou fundo e caminhou em direção ao coreto da praça. Lá, o grupo de jovens continuava ensaiando a peça. Ele parou para observar, fascinado pela energia e pela paixão que eles transmitiam. Um dos jovens, percebendo sua presença, o convidou para se juntar a eles. Elias hesitou por um instante, dominado pelo medo da rejeição. Mas então, lembrou-se das palavras do poema. O medo é apenas uma sombra, a fé, a luz que a dissipa.
Respirou fundo, sorriu e aceitou o convite. Ali, no meio daqueles jovens cheios de vida, Elias sentiu que algo estava mudando dentro dele. Aos poucos, o medo ia se dissipando, dando lugar a uma nova esperança, a uma nova fé. Elias começou a frequentar os ensaios da peça todos os dias. Inicialmente, apenas observava, hesitante em se envolver completamente. Mas a energia contagiante dos jovens e a paciência do diretor da peça, um homem de cabelos brancos e olhar gentil, o encorajaram a participar. Aos poucos, Elias começou a ajudar na organização do cenário, a sugerir ideias para os figurinos, a dar opiniões sobre o texto. Ele descobriu que tinha um talento adormecido para a arte, uma paixão que havia sido sufocada pelo medo e pela solidão. No entanto, o medo ainda o assombrava. A cada novo passo, a cada nova interação, a voz da insegurança se fazia presente, sussurrando dúvidas e incertezas. "Você não é bom o suficiente", dizia a voz. "Você vai falhar. Vão rir de você." Elias se sentia paralisado, preso entre o desejo de seguir em frente e o pavor de enfrentar seus fantasmas. Um dia, durante um ensaio particularmente difícil, Elias cometeu um erro. Nervoso, ele derrubou parte do cenário, causando um pequeno tumulto. Sentiu o rosto corar de vergonha e a vontade de sumir, de voltar para o seu casulo de isolamento. Mas, para sua surpresa, ninguém o repreendeu. O diretor se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse com um sorriso: "Não se preocupe, Elias. Acontece. O importante é aprender com os erros e seguir em frente." Aquelas palavras simples tocaram profundamente o coração de Elias. Ele percebeu que não precisava ser perfeito, que errar fazia parte do processo de aprendizado e crescimento, e que, acima de tudo, ele não estava sozinho. Havia pessoas ao seu lado, dispostas a apoiá-lo e incentivá-lo em sua jornada. A partir daquele dia, Elias decidiu enfrentar seus medos de frente. Começou a se desafiar, a sair da sua zona de conforto, a experimentar coisas novas. Voluntariou-se para atuar em uma pequena cena da peça, superando a timidez e a insegurança. Participou de um grupo de leitura, compartilhando suas opiniões e ideias com outras pessoas. Começou a caminhar pela cidade, explorando lugares que nunca havia visitado antes. A cada nova conquista, a cada novo desafio superado, a fé de Elias se fortalecia. Ele percebeu que o medo não era um obstáculo intransponível, mas sim uma barreira que podia ser derrubada com coragem, perseverança e a ajuda de pessoas que acreditavam nele. Um dia, enquanto caminhava pela praça, Elias encontrou a viúva que lhe havia dado o poema. Ela estava sentada no mesmo banco de sempre, observando o movimento das pessoas. Elias se aproximou, sentou-se ao seu lado e agradeceu pelo presente que havia mudado sua vida. A viúva sorriu e disse: "Eu sabia que você tinha a força para superar seus medos, Elias. A fé é como uma semente. Basta plantá-la em seu coração e regá-la com esperança e amor. Ela crescerá e florescerá, transformando sua vida em um jardim de alegria e paz." Elias olhou para a viúva com gratidão. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado, que ainda haveria desafios e obstáculos a serem superados. Mas agora ele não tinha mais medo. Ele tinha fé. Fé em si mesmo, fé na vida e fé no poder transformador do amor. No dia da estreia da peça, Elias estava radiante. Ele não era mais o homem solitário e amargurado que havia se escondido do mundo por tantos anos. Ele era um artista, um amigo, um ser humano pleno e feliz. Ao final da apresentação, a plateia o aplaudiu de pé, reconhecendo seu talento e sua coragem. Elias sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de alegria. Ele havia trocado o medo pela fé,
e, ao fazer isso, havia encontrado o verdadeiro sentido da vida. Ele havia descoberto que a felicidade não estava em evitar a dor, mas em enfrentá-la com coragem e esperança. Elias passou a frequentar os ensaios da peça, ajudando na produção, nos figurinos e até mesmo atuando em pequenos papéis. Ele se sentia vivo novamente, parte de uma comunidade, importante e valorizado. Descobriu talentos que nem imaginava possuir, como a capacidade de improvisar e de fazer as pessoas rirem. Aos poucos, sua timidez foi desaparecendo, dando lugar a uma confiança renovada. Ele começou a sair de casa com mais frequência, a explorar a cidade, a fazer novas amizades. Visitava museus, parques, cinemas, lugares que antes evitava por medo de se expor, de ser julgado, de sofrer. E em cada um desses lugares encontrava beleza, inspiração e motivos para sorrir. Elias também começou a se dedicar a atividades que sempre havia sonhado em fazer, mas que nunca teve coragem de tentar. Aprendeu a tocar violão, a pintar quadros, a escrever poemas. Descobriu que a arte era uma forma poderosa de expressar seus sentimentos, de liberar suas emoções e de se conectar com o mundo. Ele se matriculou em um curso de fotografia e passou a registrar os momentos mais bonitos de sua vida, as paisagens mais inspiradoras, os rostos mais expressivos. Suas fotos eram cheias de luz, de cor, de vida. Elas transmitiam a alegria e a esperança que ele havia encontrado em sua jornada de transformação. Elias também começou a praticar exercícios físicos, a se alimentar de forma mais saudável e a cuidar de sua aparência. Ele queria se sentir bem por dentro e forte para enfrentar os desafios que a vida lhe apresentasse. Ele redescobriu o prazer de caminhar ao ar livre, de sentir o sol em seu rosto, de respirar o ar puro da natureza. A cada dia que passava, Elias se sentia mais feliz, mais realizado e mais grato pela oportunidade de recomeçar. Ele havia aprendido que o medo era apenas uma ilusão, uma sombra que se dissipava com a luz da fé. Ele havia descoberto que a verdadeira felicidade não estava em evitar a dor, mas em enfrentá-la com coragem e esperança. Elias passou a usar sua experiência para ajudar outras pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Ele se tornou um voluntário em um centro de apoio a pessoas com depressão e ansiedade, compartilhando sua história e oferecendo palavras de conforto e incentivo. Ele sabia que a dor compartilhada era uma dor menor e que a esperança era um presente que podia ser dado a qualquer pessoa. Ele organizava encontros, palestras e workshops, onde ensinava técnicas de relaxamento, meditação e auto-hipnose, ferramentas que o haviam ajudado a superar seus próprios medos e a encontrar a paz interior. Elias se tornou um exemplo de superação e de transformação. Sua história inspirou muitas pessoas a acreditarem em si mesmas, a perseguirem seus sonhos e a nunca desistirem de serem felizes. Ele provou que era possível trocar o medo pela fé e que, ao fazer isso, era possível transformar a própria vida e o mundo ao seu redor. E assim, Elias viveu o resto de seus dias com alegria, gratidão e amor, espalhando a luz da esperança por onde passava. Ele havia encontrado seu propósito, a sua missão, o seu lugar no mundo. Ele havia se tornado um farol, guiando outras pessoas para fora da escuridão do medo e para a luz da fé. E agora que você ouviu a história de Elias, convidamos você a refletir sobre seus próprios medos. Quais são as sombras que te impedem de seguir em frente? Quais são as barreiras que te afastam da sua felicidade? Lembre-se, a fé é a luz que dissipa o medo. Acredite em si mesmo, confie em seu potencial e nunca desista de seus sonhos.
Se você gostou desta história e quer continuar recebendo mensagens inspiradoras como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender a trocar o medo pela fé e a transformar suas vidas. Juntos, podemos construir um mundo mais feliz, mais justo e mais cheio de esperança. Acredite, você não está sozinho. A fé te espera de braços abertos.